Então, vou aproveitar um pouquinho do seu conhecimento, assim como eu estou fazendo com os demais convidados, porque, assim, doutora, eu também estou absorvendo muito conteúdo dos meus convidados, porque eu também penso em empreender no mercado de loteamentos. Só que nós ficamos sempre naquela insegurança, tateando de longe, não é? Porque o mercado, ele é, sim, um mercado que chama a atenção para o investidor ou para o empreendedor, porém também tem riscos. Porque imagina você iniciar um projeto, um empreendimento e parar no meio por uma dificuldade, uma das liberações, ou melhor dizendo, aprovações. Esse risco realmente existe, não é mesmo? Existe sim, Fábio. É um risco que tem que ser muito bem estudado e analisado, né? A aprovação do loteamento é um passo fundamental, tanto para o empreendedor, né, para os futuros compradores, inclusive para o município, né? Garante segurança jurídica, uma organização urbana, né? E o cumprimento da legislação, ela é extremamente importante para que esses riscos não ocorram. Hoje, a pessoa física, embora eu ainda tenho conhecimento de loteamentos com o nome de pessoa física, mas a grande maioria faz como uma loteadora. No cenário atual, doutora, é possível fazer um loteamento como pessoa física? Quais seriam os pontos fracos, pontos fortes de fazer ou não na pessoa física? Ou qual a diferença de fazer na pessoa física para uma pessoa jurídica? A pessoa física, segundo a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, ela permite que uma pessoa física faça a abertura de um loteamento, né? Porém, ela pode abrir um loteamento, deve cumprir alguns requisitos, tá, legais, e assumir integralmente todas as responsabilidades. Então, quais são essas responsabilidades? Civis, fiscais e, inclusive, criminais. Então, é um risco Enorme. enorme, né? Porque, assim, o loteamento, ele, como toda empresa, ele está aberto a um risco comercial. Sim. Então, uma vez que isso gera um problema, digamos, com o consumidor, eu posso, na minha pessoa física, responder, inclusive, por processo de ações, assim? Sim, pode sim. Por exemplo, né, um exemplo clássico. Um dos requisitos principais da abertura do loteamento para ele estar regularizado é o registro do loteamento no cartório de registro de imóveis. Olha só, hein, pessoal? Se ele não tiver registrado no cartório de registro de imóveis, o loteador ou o loteamento não pode estar posto à venda. E se ele vender, ele vai estar vendendo uma coisa que não lhe pertence, porque não está registrado. Então, é um crime, né? Então, nada de vender lotes antes Sem estar registrado. sem estar registrado. De jeito Olha nenhum. lá, hein, pessoal? Não pode, né? É um risco enorme. E Código de Defesa do Consumidor. Então, nós podemos fazer o loteamento na pessoa física, embora tenha os riscos aí civis mencionados pela doutora. Mas vamos sair desse universo. Vamos montar um CNPJ. Aí eu entrei na área, hein, pessoal? Contabilidade. Então, nós procuramos um escritório de contabilidade, esse escritório orientado pela estruturação jurídica, o empreendedor nos solicitou a abertura de uma SPE. E aí, dentro dessa abertura da SPE, que é uma empresa, há também a possibilidade de uma SCP, que também recebe um CNPJ perante a Receita Federal. Nesse caso, doutora, qual que é a distinção? O que é a definição de um e do outro? O que é mais usado no mercado imobiliário quando se fala em um loteamento, por exemplo? Então, Fábio, dentro de um loteamento para abertura de um CNPJ, o meu entendimento qual é? Que seja feito dentro de uma SPE, né? Por quê? Porque ela tem a própria sigla fala, né? A Sociedade por Propósito Específico. Ela especifica que aquele CNPJ é para abertura de loteamentos. Então, a empresa, o CNPJ, pode abrir o loteamento, fazer a venda dos loteamentos e aí oferindo os lucros dentro dessa modalidade, né? Então, o meu entendimento é sempre esse, que pela SPE, com propósito específico, é a melhor modalidade de CNPJ para o caso de loteamento. Perfeito, Carolina. É até interessante essa colocação sua, porque no universo contábil, quando você fala o lucro da SPE, no universo contábil, nós podemos ter várias SPEs, uma SPE para cada empreendimento. Por quê? Nós podemos ter situações onde o loteador ele tem o terrenista como sócio dentro de uma SPE. Exatamente. Só que às vezes esse loteador
pela o seu negócio já estar numa crescente, ele pode ter 2, 3 loteamentos caminhando juntos. E aí segrega para cada CNPJ, cada SPE, uma sociedade aonde a gente, de certa forma, acaba blindando resultados individuais, porque são sócios distintos, empreendimentos distintos, resultados distintos, e a contabilidade, ela consegue fazer a contabilidade segregada, de forma a distribuir os lucros para os sócios, lucros que ainda em 2025 estão isentos, né? Há muita falação aí que o governo vai tributar lucros. Ainda nós temos a isenção do IR sobre a distribuição de lucros, e a contabilidade ela consegue mensurar lucros e distribuir a pessoa física. E daí, lá na declaração da pessoa física, ela declara como um rendimento isento, ou até mesmo se ela participar de uma SPE com uma outra empresa, pode ser uma holding de participação, esse resultado do lucro vai para a holding de participação e essa holding muitas vezes está participando de mais negócios, né? Porque é um jogo engraçado. Quem entra, ele acaba virando uma máquina de sistemática, assim, eu estou trabalhando com já estou prospectando terra, então a gente acaba evoluindo o negócio dessa forma. Na visão da doutora, uma SCP, comparado a uma SPE, a doutora falou que a SPE é muito mais usada. E realmente, no meu universo contábil, eu vejo muito mais SPS do que a SCP. Embora uma não tenha o registro em junta comercial, que é o modelo da sociedade de contas de participação, né? A outra é registrada da junta. Mas juridicamente, a SCP também tem um valor, né, jurídico. Sim, sim. A SCP tem sim esse valor jurídico. Mas vamos combinar, Fábio, que o loteador ele pensa no lucro, ele pensa no quanto de lucro ele vai almejar. Então, inclusive juridicamente, junto com a parte contábil, a gente tem que pensar que a melhor estratégia é a SPE. Entendi. E é interessante, Carolina, que para a abertura de um CNPJ, uma SPE, nós temos que ter um KNAI, que é a atividade que a empresa vai desenvolver. Por isso, da pergunta, às vezes, lá no processo de abertura, você vai apenas fazer o loteamento ou você vai edificar ou incorporar imóveis dentro desse empreendimento imobiliário? Porque caso o empresário opte em fazer o loteamento com algumas construções isoladas, também tem que ter a previsão de ter um KNAI, que é a atividade de incorporação imobiliária, que lhe permite, inclusive, construir casas e vender conjuntamente com o terreno. E nesse caso é até engraçado. Aí nós temos um outro benefício tributário, né, que é o RET. Porque uma vez que você fez a incorporação imobiliária, hoje é permitido aplicar o RET, desde que siga as regras de registro imobiliário, isoladamente, por uma quadra, uma unidade, um lote. Então, nós colocamos o patrimônio de afetação daquele lote ou daquele espaço de terra, e ali a gente pode ter benefício do RET para aquelas unidades apenas, não para todo o empreendimento imobiliário, que fique bem claro.